Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Famílias, cujo pastor é o nosso querido pastor Walter Gonçalves. E hoje estamos aqui com a missão que ele nos deu para continuarmos na meditação, cujo tema básico é compreendendo a batalha espiritual, e nós estamos na etapa de refletir sobre os inimigos do cristão neste mundo tenebroso, onde se desenrola a batalha espiritual. E um desses inimigos, para além do próprio Satanás e seus demônios, e do mundo, sistema longe de Deus, afastado da presença do Senhor, terceiro inimigo do ser humano, que nós começamos por ele a nossa reflexão, é a carne ou a natureza decaída do ser humano. E nós vamos reiniciar hoje a quarta e última etapa, onde estaremos vendo o conflito com a carne, lendo o texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 8, na nova tradução em linguagem de hoje, que diz assim: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana decaída, a sua carne, não podem agradar a Deus. Então, se nós quisermos ter vitória na vida espiritual, seguirmos na vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos incumbiu e espera que nós façamos, nós precisamos lutar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos impedir que essa natureza decaída que cada ser humano possui tenha qualquer tipo de supremacia na sua vida. Ao contrário, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus venha ao nosso coração, faça uma obra de restauração, de transformação, de verdadeira conversão, e que nós de fato abandonemos todas as obras da carne. E estamos neste período estudando cada uma das obras da carne, detalhadas pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21. E hoje nós vamos retomar vendo as 4 últimas palavras que restaram do rol daquelas 9 palavras que nós vimos desde os encontros passados. Vamos retomar a partir da palavra hipostasia, ok? Então vamos pensar biblicamente no que significa esta palavra, que em linhas gerais quer dizer dissensão no Novo Testamento grego, no grego koiné, no grego da população, no grego comum. Vejamos. Apostasia, como nós falamos, é a palavra que significa dissensões ou promotores de divisões, discórdias, e nós vamos ver muito detalhadamente esta palavra neste momento, neste dia, junto com todos vocês. Vejamos. Apostasia. Na versão Almeida, revista e corrigida, na Almeida, revista e atualizada, ela é traduzida por dissensões. Na Bíblia de Jerusalém, a tradução que se dá é discórdia. Na Bíblia Viva, que é uma Bíblia parafraseada, fala daqueles que causam divisões. Nós temos nesta palavra, lá no Novo Testamento grego, umas poucas citações, a não ser no texto de Gálatas 5. A outra citação que nós vemos da palavra de apostasia, no grego, na Bíblia grega, na Bíblia no Novo Testamento, no original,
encontra-se no texto de Romanos 16, 17, onde Paulo fala assim à comunidade cristã em Roma: meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas. Paulo falando. Dicostasia, nesse trecho, é uma advertência grande àquela comunidade em relação às dificuldades que tais pessoas trazem à comunhão na igreja. Na versão dos 70 do Antigo Testamento, na Septuaginta, a única citação encontra-se lá no primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 29, onde se fala da inquietude, da dissensão em função de legislações incabíveis em relação ao passado do povo judeu naquele momento da história. Nos clássicos, Heródoto, por exemplo, o historiador, usa essa palavra situando-a como um feito, um ato de um comandante que abandonou o seu lado, né? Abandonou o seu exército para estar do outro lado, do lado de outras pessoas, de outros exércitos. Dicostasia, então, é algo que traz uma fragilidade no relacionamento das pessoas, no relacionamento de uma comunidade. Platão cita um ditado de Teógenes, no qual diz que dicostasia, ou nos tempos de dicostasia, nos tempos de dissensão, o homem fiel, o homem conciliador, o homem que promove a harmonia, vale um peso de ouro. Assim, a palavra denota um estado de coisas que os homens, na qual os homens estão divididos, onde florescem as inimizades entre famílias, países e nações. Dicostasia leva seu retrato no rosto. Literalmente significa ficar à parte, separado, ou seja, um estado que já se foi toda a comunhão, toda a fraternidade. É por demais óbvio que semelhante estado é tragicamente comum entre os homens. A divisão pessoal, onde as pessoas não conseguem falar umas com as outras, onde há uma dificuldade tremenda entre as pessoas, a divisão de classes, onde as pessoas entendem que o seu pertencimento está vinculado à classe social na qual ela se insere, e isso faz com que as pessoas de uma determinada comunidade vivam em completa dissensão e discórdia. Há divisões partidárias, né? Macaulay, ele cita que no período da República Romana, um dos grandes ditados, uma das grandes posturas, era que as pessoas não poderiam viver em dicostasia a favor de um partido, a favor de um grupo específico, mas todos deveriam viver a favor do Estado, da pretensão e do desejo comum. Uma das visões mais tristes dos governos partidários democráticos é exatamente essas manobras políticas, onde as pessoas não se preocupam com o Estado nacional, né, com aquilo que as pessoas, de um modo geral, necessitam, mas sim com as ambições e com os objetivos do seu próprio partido, do seu próprio grupo, da sua própria estrutura partidária. Há divisões raciais, né? O apartheid na África do Sul foi um período negro bem
na história contemporânea, onde as pessoas eram encaradas, né, a apostasia estava ali, a dissensão estava ali, em função da cor da sua pele. Quem vivencia isso nega completamente a ética cristã. A visão teológica, onde as pessoas encaram determinadas crenças ou doutrinas periféricas como sendo essenciais e por isso promovem dissensões. É o que nós vemos hoje acontecendo entre calvinistas e arminianos, pessoas que encaram a predestinação e outros que encaram a possibilidade de entendimento e de escolha do ser humano em relação à sua própria salvação. Essas divisões sempre trazem conflito, sempre trazem dificuldades e sempre trazem inúmeras situações vexatórias para determinada comunidade, para determinada igreja. A dicostasia, ela é um desafio na proclamação do Evangelho, pois Paulo escreve na carta aos Efésios que o corpo deve ser encarado, a igreja, como um só, um corpo místico de Cristo, como sendo um povo só, porque tem uma só fé, um só Senhor, um só Espírito. É Deus quem nos une, é Deus quem promove a harmonia e a conciliação entre as pessoas, sendo que a dicostasia, a dissensão, é de fato uma obra da carne, onde as pessoas tentam priorizar aquilo que não é bom nem para a comunidade, nem para elas próprias, mas sim é uma visão teimosa e irracional, onde as pessoas tentam privilegiar os seus entendimentos, os seus desejos e os seus objetivos, muito longe, sustentando as suas opiniões, muito longe do espírito de conciliação proclamado pelo Senhor Jesus e pelo seu Evangelho. A igreja diz o seguinte, que nós devemos, conforme fala o Salmo 133, viver em união, pois isso é algo não só necessário, mas é a estrutura, é a realidade na qual Deus, de fato, ordena a sua bênção. Pois uma casa dividida, uma casa onde há dicostasia, onde há discórdia, não pode haver progresso, não pode haver qualquer tipo de prosperidade espiritual e até mesmo material. Por isso que Davi escreveu esse cântico de união e paz, o Salmo 133. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. E de fato, nós somos filhos do mesmo pai, Adão, e da mesma mãe, Eva. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, a união, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. O azeite da unção era um azeite perfumado. A união gera perfume, dicostasia gera mau cheiro. É como o orvalho do monte Hermon que cai sobre os montes de Sião. Por quê? O orvalho que cai no Hermon, ele irriga a terra e fortalece os rios que dependem do degelo daquele monte. E um deles é o Jordão. Por isso que Davi escreve, é como o orvalho do monte Hermon que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Dicostasia gera bênção, dicostasia
gera fraternidade, dicostasia gera não a bênção, dicostasia gera dissensão, dicostasia gera divisão, dicostasia gera discórdia. E o que Deus prega, e o que Deus proclama, o que Deus deseja não é dicostasia, não é dissensão, não é divisão, não é discórdia, é união. A união gera bom cheiro, perfume, um bom odor. Dicostasia gera mau cheiro, gera uma vida sem conciliação, uma vida de conflito, uma vida de briga. E isso é o que Deus não deseja que o seu povo vivencie. Deus não quer que nós vivamos na dicostasia. A hereses significa partidos, seitas, grupos, heresias, facções, divisões e intrigas partidárias. A palavra parece ser uma palavra que desenvolve nas pessoas uma percepção quase semelhante à dicostasia. Mas nós vamos tentar especificá-la agora, diferenciando um pouco mais da dicostasia. Nós podemos entender no primeiro momento que dicostasia, como falamos, é muito mais um sentimento, uma postura, uma atitude de discórdia, enquanto que haereses, na verdade, é a conciliação dessa discórdia no sentido de formar um grupo específico que pensa de maneira discordante. Permita-me esclarecer. Haereses é visto no grego bíblico como partidos, seitas, grupos, heresias, facções, divisões e intrigas partidárias. Mas normalmente haereses é vista também de uma forma bastante específica, como sendo os fins práticos da dicostasia. Ou seja, quando a pessoa vive a dicostasia, a dissensão, ela praticamente vivencia aquilo que é o ato de escolher um grupo específico que pensa de forma discordante e dissonante, tal qual ela o faz. Ela não consegue vivenciar a conciliação, a harmonia com ninguém. Ela briga com todo mundo. Então ela procura um grupo briguento para poder estar, para poder vivenciar esse propósito tão terrível, tão nefasto, tão grotesco e que é usado por Satanás de forma ampla. O grande reformador João Calvino, e aqui nós temos uma frase dele, ele diz o seguinte, ou dizia melhor, já que ele faleceu há muito tempo: quem não estuda a Bíblia, não conhece as Escrituras, confunde muitas heresias com a voz de Deus. Por isso que normalmente aqueles que são partidários de uma heresia, eles, além de distorcerem o ensino bíblico, por não conhecerem o ensino bíblico, não conhecerem as doutrinas bíblicas, também nutrem uma espécie de devoção a um ensino extra-bíblico e confunde isso, como Calvino bem falou, como se fosse a voz de Deus. Muitas pessoas, no período da igreja primitiva, começaram a abraçar a haereses, a heresia.
João, na sua epístola, ele fala que todo aquele que diz que Jesus Cristo não veio em carne, ou seja, não de fato se encarnou, esse é o espírito do anticristo, que nega hereticamente a total encarnação, a total postura, estrutura e vida do Senhor Jesus como ser humano. Outros negavam a sua divindade, como os judeus o faziam. Mas Paulo sempre advertiu a igreja para que não vivesse de acordo com as hereses, com as facções, com as divisões. Na carta aos Gálatas, onde Paulo escreve a respeito das obras da carne, hereses ali é aquele grupo de pessoas que estavam vivenciando a percepção religiosa judaica como sendo a visão correta bíblica. E Paulo fala que aquilo era heresia, era uma facção, era uma divisão na igreja de Cristo, que não precisava guardar as leis de Moisés para vivenciar a comunhão com Deus. Por isso que Paulo adverte severamente a igreja a não permitir que haja divisões, que haja intrigas, que haja facções a respeito de um pensamento específico. Enquanto dicostasia é o sentimento raivoso, rancoroso, dissonante de não se conciliar com o outro, a heresia é o cultivo desse pensamento em torno de determinada ideia. Como eu falei, o grupo de pessoas que defendiam a prática judaica na igreja dos Gálatas era uma espécie de hereses, de heresia, porque eles assumiam a percepção de determinada linha de interpretação teológica, ideológica e filosófica, e se contrapunham e lutavam contra o apóstolo Paulo para não viverem de fato aquilo que Jesus Cristo ensinou no seu Evangelho. Essa heresia é um fragmento, é uma quebra na harmonia de uma comunidade cristã. Temos as nossas crenças fundamentais, como o nascimento virginal do Senhor Jesus, a salvação apenas pela fé, não pelas obras, a crença na Bíblia como única regra de fé e prática. Toda glória e toda ação espiritual é oriunda tão somente de Deus. Nós vivemos, a graça de Deus nas nossas vidas como sendo o caminho que Deus estipulou para nos salvar. Então, essas visões ou estas doutrinas básicas e fundamentais, se elas forem deturpadas, e elas o são por determinados grupos, isso é encarado por Paulo e na Bíblia Sagrada como hereses, como heresia. Por isso é importante que nós conheçamos de fato as doutrinas bíblicas para que nós possamos entendê-las, vivenciá-las e proclamá-las. O Evangelho de Jesus, ele é límpido, ele é simples, como no credo apostólico da igreja primitiva ou da igreja da era antiga se falava: creio no Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, condenado e morto nas mãos de Pôncio Pilatos, e por aí vai o credo, Ali é um resumo das doutrinas básicas do cristianismo, as doutrinas fundamentais da fé cristã.
Se a pessoa não aceita Jesus como único e suficiente Salvador, se a pessoa não aceita a salvação pela fé mediante a graça de Deus, se a pessoa não aceita a possibilidade da Bíblia como única regra de fé e prática, essa pessoa deve estar abraçando qualquer outra coisa, mas não é evangelho, não é cristianismo. É heresia, é facção, é uma intriga, é um grupo específico que resolveu, a partir de custasia da dissensão, viver uma outra realidade que não aquela que a Bíblia proclama. Isso é obra da carne, que é aproveitada por Satanás para manipular e para escravizar as almas humanas. Mas vamos continuar a nossa reflexão para que nós possamos entender um pouco mais o que significam essas obras da carne e como nós podemos, no conflito com a carne, nossa natureza decaída, vencê-las e, com isso, dar prioridade à ação e comunhão de Deus nas nossas vidas. Vamos continuar. As duas últimas palavras que nós iremos ver neste momento é a palavra mete, bebedeira, embriaguez, e a palavra humos, glutonaria, ou festa em honra a Baco. Vejamos isso de uma forma muito interessante na palavra de Deus e em consonância com a visão histórica, teológica e doutrinária, conforme o Novo Testamento nos ensina lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 13, que diz assim: vivamos decentemente, ou ordeiramente, ou sobriamente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras, nada de comos, nada de glutonaria, nada de festa Baco. Nós vamos entender já já o que significa isso. Nada de bebedeiras, nem imoralidade, nem indecência, nem brigas ou ciúmes. Ou seja, essas palavras, bebediz, met, orgias ou glutonarias, comos, sempre andam juntas no Novo Testamento. Por isso que nós vamos vê-las aqui em dupla, juntas, para que nós possamos entendê-las. Vejamos o que Paulo quis dizer com isso. É preciso entender de uma forma muito clara que o termo glutonaria, comos, e o termo bebedeira, met, andam juntos, não só em Gálatas, mas também em Romanos, que é a outra citação que nós temos dessas duas palavras no Novo Testamento. E é interessante notar que comos, na realidade, era a festa, está aí, vocês estão vendo, que era feita em honra ao deus grego Dioniso, que foi conhecido em Roma como Baco. É esse deus gordinho, deus do vinho, deus dos excessos. Por isso que ele está excessivamente gordinho, e nós vamos ver que tem tudo a ver para entendermos a realidade da glutonaria e da bebedeira, da embriaguez. Esse Deus é representado dessa forma, né?
um deus onde os seus festivais ganharam o nome de Bacanal. Era algo muito comum, era um culto muito comum tanto na Grécia, e Roma herdou isso dos gregos, esse culto, modificou tão somente o nome, né, de Dioniso para Baco, e continuou vivenciando esta realidade. E Paulo adverte aqui em Gálatas para que o povo de Deus não viva em metes, em bebedices, embriagados, em bebedeiras, e nem em comos, em glutonaria, em orgia, em farras, de um modo dissoluto. Essa atitude no mundo antigo era muito comum, por isso que Paulo ele enfatiza que todos deveriam se afastar da embriaguez, porque as pessoas que cometem esses excessos, não só na bebida, mas também na comida, prejudicam não só a si próprias, mas a comunidade. A embriaguez, ela é algo que leva a pessoa a perder a percepção da realidade, leva a pessoa a perder a percepção daquilo que é digno, e começa um processo de degeneração, não somente moral, mas vivencial na existência da pessoa, levando-a a ser ridicularizada quando ela, em estando embriagada, fica cambaleante na rua, perdendo a noção, fazendo inúmeras coisas que com certeza mais tarde a levarão ao arrependimento. Mas o outro aspecto desta obra da carne, para além de mete a bebedeira, é comos, é a glutonaria, que nós vamos entender o porquê. E nós gostaríamos de enfatizar exatamente isso, porque tanto comer demais, excessivamente e erroneamente, quanto beber demais, excessivamente quanto erroneamente, e aqui não se trata só de bebida alcoólica, nós vamos ver também que hoje essa realidade ela é muito maior do que simplesmente a questão do álcool. A bebedeira, é verdade, se fala aqui em mete, em embriaguez, em uso do álcool, né, de bebidas alcoólicas que afetarão a consciência, afetarão a mente, afetarão a percepção da pessoa. Não, aqui, hoje, nós podemos, de fato, Paulo fala para que nós tenhamos cuidado e não dar lugar à nossa natureza decaída e vivemos em embriaguez, em bebedeiras, né? Bebendo demais e em glutonarias. Mas a glutonaria e a bebedeira aqui também ganha nos dias de hoje um outro aspecto que nós vamos tratar e que me parece também interessante nós falarmos. Por quê? Porque em todas as festas onde há muito álcool, gera zombaria, calúnia, intriga entre as pessoas. Em todas as festas onde há glutonaria, orgia, as pessoas não conseguem viver de uma forma equilibrada, de uma forma saudável. Por isso que Paulo, aqui na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 21, ele diz o seguinte: o que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair no pecado. Então, eu preciso, você precisa, nós precisamos ter uma vida regrada, tanto no comer quanto no beber,
para que a nossa natureza decaída não venha a dar lugar a esse tipo de obra da carne, esses dois tipos, a embriaguez e a glutonaria, e com isso fortalecer o reino das trevas. Mas vejamos a atualidade dessas duas obras da carne nos dias de hoje. Vejamos. Hoje, nós praticamente, como vocês podem notar, temos um outro barco. Um ser que promove a orgia, que escandaliza, mas não do ponto de vista moral. Que a orgia moral, bacanal moralmente falando, é evidente que o cristão fiel não vai participar de uma atividade como essa. Mas o inimigo das nossas almas, ele é sagaz, ele é inteligente. E Baco hoje está travestido. E Baco hoje está atualizado. Foi feito um upgrade dele. E ele veste essa roupa que vocês estão vendo aí, de um palhaço amigo da criançada, que leva toda a criançada a uma determinada lanchonete para comer um fast food que gera glutonaria e promove bebedeira não para embriagar, mas para gerar um outro estágio prejudicial à saúde do ser humano. Que estágio é esse? Qualquer loja dessa lanchonete onde o novo Baco está atuando, ele permite que as pessoas possam beber até dizer chega, refis e mais refis, copos e mais copos, duplos, triplos de refrigerante, que é tão danoso à saúde quanto uma garrafa de bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela afeta rapidamente a saúde da pessoa, mas o refrigerante, ele afeta a pessoa de uma forma gradativa. É ruim, faz mal. E hoje nós estamos vivendo este aspecto da orgia alimentar. E nós vamos entender já já essa grande estratégia do mundo das trevas em usar essa obra da carne do Deus dos excessos de Baco atualizado no mundo de hoje. O Baco atualizado é um palhaço muito bem afeiçoado às crianças e às pessoas, que convida as pessoas para irem fazer o bacanal alimentar na lanchonete que ele é dono, e lá as pessoas vão destruindo as suas vidas, pensando que estão vivenciando algo saudável, da mesma forma que os romanos e os gregos faziam nos festivais, tanto de Dionísio quanto Baco, na Roma Antiga. Era algo tenebroso, e hoje é tenebroso também. Nós vamos entender o porquê. Vamos entender. Olha só no aspecto desse senhor. Totalmente enebriado, totalmente seduzido pela comida terrível chamada comida rápida, fast food. Ele desalinhado, seguindo seu deus Baco, né? Tendo as suas formas ampliadas devido ao excesso de gordura, e ali ele não seguindo a sobriedade da vida cristã. Isso é cosmos, isso é glutonaria,
Isso é média, isso é bebedeira, isso é embriaguez. É evidente que não é com vinho, não é com bebida alcoólica, mas é com algo que faz mal para a saúde. E nós vamos entender a razão por quê. Olha a estratégia do inimigo, olha a estratégia de Satanás. Estas duas palavras, bebedice e orgias, ou seja, bebedices, mete, comos, orgia, glutonaria, descreve o prazer em excesso, o prazer devasso, o prazer sem limite, o prazer sem bom senso. É evidente que se alimentar é muito bom. É evidente que tomar um suco, uma bebida, no momento onde a pessoa está sedenta, com muito calor, é algo celestial. Mas usar refrigerantes, comida processada, comida fast food, é de fato atualizar o bacanal. É de fato vivenciar esta obra da carne que prejudica de fato os seres humanos. Vamos entender um pouco mais. O uso de fast food, o uso de refrigerante, gera uma coisa chamada obesidade. E o que é obesidade? É o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização de atividades no dia a dia. Ou seja, a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior do que o gasto energético correspondente. E pior, o uso de alimento processado, não natural, que prejudica a estrutura do ser humano. Vamos entender um pouco mais a atuação de Baco, esse deus demônio do passado que hoje se encarna nas lanchonetes fast food. Vejam o que os nutricionistas e a medicina nos ensinam sobre a escala de índice de massa corporal. A pessoa que tem um índice de massa corporal acima de 25 a 29,9 kg pelo quadrado da sua altura, já deve começar a se preocupar, porque está no sobrepeso a caminho da obesidade. O que significa isso? É orgia, é insensatez, é falta de bom senso, é vivenciar novamente o comando do Deus Baco na sua vida. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a Bíblia é clara que o servo de Deus ele precisa ser ponderado, ele precisa ser uma pessoa compensada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa de saúde. E a saúde começa nos seus hábitos e pela sua boca. Vamos ver o que isso significa. Calcular o índice de massa corporal. Você, meu irmão, você, minha irmã, você vai fazer uma conta muito simples. Está aí a equação simples para que você saiba qual é a sua massa corporal. O IMC. O índice de massa corporal é igual a o seu peso dividido sobre a sua altura elevada ao quadrado. O que significa isso?
Se o resultado dessa equação, IMC igual a massa, o peso da pessoa, dividido sobre a sua altura elevado ao quadrado, for superior a 30 kg pelo quadrado da sua altura, a pessoa é considerada obesa. Por exemplo, digamos que um adolescente tenha 1,50 m de altura e pesa 70 kg. Seu IMC, seu índice de massa corporal, será calculado da seguinte maneira: 70 kg é o peso sobre 1,5 metros, que é a sua altura, elevado ao quadrado. Então, o quadrado de 1,5 é 2,25. 70 dividido por 2,25 dá cerca de 31,1. E esta é o seu índice de massa corporal. O que esse resultado fala? Esse resultado fala que esse adolescente imaginário, ele está obeso, correndo riscos graves na sua saúde. Nós vamos ver. Meus irmãos, Báculo continua atuando. Esse espírito que dominavam os gregos e os romanos nas suas orgias, nas suas festas, igual ao carnaval no Brasil, onde há os excessos, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, mortes, dissensões. Hoje, esse Báculo está atualizado e amenizado nas lanchonetes fast food. Vamos ver como é que isso se desenrola, se desenvolve, e vamos ter cuidado para que possamos, de fato, seguir a palavra de Deus e aquilo que a Bíblia nos ensina. Vejamos. Olhe só essa escala. A criança nasce bem se for feito um pré-natal razoável, um pré-natal com cuidado, um pré-natal no qual a mãezinha e o paizinho sigam as instruções médicas, se alimentando devidamente, se alimentando corretamente e fazendo periodicamente as avaliações médicas e nutricionais com uma nutricionista que possa auxiliar nessa jornada até o nascimento. Mas depois que essa criança nasce, aí começam os problemas, porque aos 2 anos, geralmente o papai e a mamãe, ao invés de dar boa comida para a criança, já inicia a criança, e isso é muito comum nós presenciarmos nos supermercados da vida, no uso excessivo de guloseimas, num chocolate, numa bala, num pirulito, num doce qualquer. E essa criancinha começa a ter o seu índice de massa corporal aumentado em 15% com 2 anos. Aos 5 anos, esse garotinho que adora um doce, não consegue se afastar, né, do docinho na hora da merenda na escola, de comprar um sorvete, já tem a sua massa corporal elevada a 35% do seu organismo. Aos 7 anos, essa criança que agora, todas as festinhas, bebe muito refrigerante, toma muito suco processado, ao invés de pegar uma fruta e fazer o sumo da fruta para beber, né? A mamãe diz que não tem tempo para isso, prefere comprar o suco na caixinha, e aí, quando chega aos 7 aninhos, essa criança já tem 50% da sua massa, do seu índice de massa corporal alterado. Quando esta criancinha chega aos 10 anos, já finalizando a sua
última fase da infância para entrar na adolescência, ele já tem 80% da seu índice de massa corporal totalmente alterado, porque ele agora adora um sanduíche, ele adora um hambúrguer, ele adora um bacon, ele adora salsicha, ele adora carne processada, ele adora todas essas coisas perniciosas e que enganam o cérebro, onde a pessoa come um, come dois, come dois, come três, come 4 sanduíches e não se sente satisfeita. Ele já é doutrinado desde pequeno a consumir todo esse lixo e não vive, não será um adolescente, nem um adulto, um jovem adulto, quanto mais um idoso com saúde. Hoje isso é um problema muito sério. Vejamos. Vejamos. A obesidade hoje é uma praga fora de controle. A cada ano aumenta o índice de obesos na população brasileira. Ou seja, vejam só esse gráfico. Em 2006, o número de obesos em relação à população era de 11,8% da população. Passamos para 13,7%, depois para 15,1%, depois para 17,4%, depois para 17,9%, depois para 18,9%. Hoje chegamos a 19,8%. E hoje a maioria dos adultos tem algum problema de sobrepeso ou obesidade. É algo muito sério, e isso é graças à dieta que o brasileiro vem fazendo. E não só o brasileiro, mas a população mundial. Depois que inventaram o fast food, esta praga, esta epidemia, que as pessoas não se deram conta que era uma epidemia, a população mundial se tornou uma população doente. E as obras da carne, sejam elas as brigas, sejam elas, né, as prostituições, sejam elas a idolatria, sejam elas as feitiçarias, sejam elas as bebedeiras, as glutonarias, todas elas prejudicam não só a vida espiritual, mas a vida física, emocional e social. Vamos ver. O que é a obesidade? Como é que ela se desenvolve? Além da questão da comida errada, né? Do excesso de nutrientes ou de comida que não seja boa comida, o sedentarismo, o estresse, o sono insuficiente, para além de causas genéticas e doenças físicas, metabólicas, etc., leva a pessoa a viver como esse cidadão, sentadinho no sofá, beliscando um sanduíche, tomando refrigerante e vivendo sedentariamente, esperando algo acontecer na sua vida. E de fato, aconteceu. Vamos ver. Olha o que a obesidade faz no corpo humano. Gera problemas de ordem emocional, depressão. Gera hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, refluxo, diabetes, doença da vesícula biliar, infertilidade, trombose, gota, intertrigo, incontinência, vários tipos de cânceres, fígado gorduroso, doença arterial, apneia do sono. Mas o pior, o que é? Vamos ver. Olha, quando houve o início da pandemia da Covid-19, notou-se
que o maior número de pessoas internadas de forma internadas de forma grave, né, já caminhando para o óbito, porque a Covid-19, ou SARS-2, é uma doença que promove insuficiência respiratória. Mas as comorbidades, as doenças juntas, principalmente a obesidade, que é uma doença, e a obesidade tem todo esse leque de inúmeras outras doenças que nós citamos anteriormente, leva agora a pessoa a um comprometimento maior. Vejam que 59% dos pacientes que se internaram, 59%, ou seja, mais da metade dos pacientes que se internaram lá nos Estados Unidos pelo Covid-19, foram para uma UTI, ficaram entubados porque eram obesos. O que significa isso, meus irmãos? Vamos ver. A Bíblia fala o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. E Paulo diz, pode sim, mas nem tudo é bom para você. Comer demais, servir a Baco, ser glutão, se embriagar, não é bom para você, não é bom para mim, não é bom para ninguém. Paulo ainda diz mais, 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas pertencem a Deus. O que significa isso, meus irmãos? Nós, no nosso corpo, quando nós cuidamos bem do nosso corpo, quando nós o preservamos, e nós livramos o nosso corpo da embriaguez, da mete, da bebedeira, da ingestão de líquido prejudicial à nossa saúde, quando nós livramos nosso corpo do comos, da glutonaria, da orgia, de vivenciar a festa de Baco, que hoje você não precisa fazer uma orgia sexualmente falando, mas se você vai a um fast food e come aquele lixo de sanduíche, você está fazendo uma orgia com o seu corpo. E o coronavírus está demonstrando exatamente isso. O seu corpo é templo do Espírito Santo, não importa se você aceitou ou não Jesus como seu Salvador ainda. Mas o seu corpo foi feito por Deus para ser cuidado, para ser tratado e gerar saúde. Então, o meu apelo hoje para você, para nós encerrarmos este encontro é: cuide do seu corpo, não vive em net, em bebedeira, ingerindo líquido errôneo como refrigerante ou álcool. Não vive o commons, glutonaria. Não honre a Baco na sua vida, pelo contrário, honre a Deus. Faça o melhor pelo seu corpo. Tenha uma vida saudável. Veja a dieta de Jesus: pão, peixe, tâmaras. Jesus e os seus discípulos, nenhum deles era obeso. Nenhum tinha um free touch, como lá no Robin Hood, glutão. Não tinha. Jesus andava vários e vários quilômetros. Que nós possamos hoje fazer uma renovação de pacto com Deus e que nós possamos viver de uma forma ordeira, de uma forma correta, de uma forma boa diante do Senhor, para preservarmos a nossa saúde, proclamarmos o Evangelho e viver a graça de Deus na nossa comunidade, privilegiando a união, privilegiando o amor, privilegiando a conciliação e assim levando a luz de Cristo a todos os lares e as famílias deste mundo.
Que Deus possa nos abençoar e que você possa hoje fazer este pacto com Deus, de viver bem no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, preservando-os para o encontro com Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.